Jesus, você pode vir aqui na frente, tem 2 gasofiláceos aqui, se sinta à vontade. Quero também te convidar a abrir o Evangelho de João. A gente está entrando na 3ª mensagem do mês. E como o Senhor tem sido maravilhoso, né? Eu não sei quem pôde estar daqui nesses dias de quarta. Eu sei que é um desafio estar quarta-feira aqui na igreja, por conta da demanda do dia, por conta das demandas de trabalho, de faculdade, de estudo. Mas, glória a Deus, você vence, e você venceu hoje mais uma vez. Que o Senhor possa guardar o teu coração, que o Senhor possa estar renovando a sua mente, renovando sua força, renovando o teu vigor neste dia. E aí eu queria te convidar a ler comigo João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as suas obras, veja o que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, ele não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou a Galileia. Versículo 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões e diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. Por que estão querendo me matar? Uma pergunta, né? Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, te cultuando, te adorando, Jesus. Eu não tenho nada para dar para os teus filhos, Senhor, não tenho nenhum tipo de capacidade, Senhor, de dar alguma coisa, Senhor. Senhor, é o Senhor que é doador, galardoador de todas as coisas, Senhor. E o Senhor pode dar aquilo que eles necessitam. O Senhor é o essencial, Senhor. E, Senhor, nós queremos colocar a nossa mente, Senhor. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Queremos que saia toda a preocupação da nossa mente neste momento. Queremos que o nosso coração venha estar aberto e livre como terra fértil para receber a tua palavra e não a minha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira os comichões dos ouvidos. Tira, Senhor, as falácias dos ouvidos, Senhor. Tira as falácias, Senhor, que entrou, Senhor, no coração e endureceu o coração. Tira, Senhor, qualquer tipo de empecilho que possa, saber, impedir o germinar da tua palavra. Queremos, Senhor, sair daqui, não como aqueles que saem com alegria e se perde o caminho à palavra, mas nós queremos aqui, Senhor, que a sua semente ela venha ser multiplicada, Senhor, a 100 por 1. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra e entender de forma clara
a tua palavra. E o que o teu Espírito, que escruta o nosso espírito, que sonda o nosso espírito, ele possa levar-nos ao caminho que o seu Senhor quer nos levar. Por isso nós te rendemos graça nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar. Fica à vontade, casa do Senhor. Tem algum visitante hoje aqui? Não? Estamos em família? Só nós? No domingo eu ministrei o louvor. Achei interessante porque teve um momento que soltou no meu coração um texto de Mateus 7, né? E quando eu fui ler o texto, eu sabia que era 7 alguma coisa, 7:24 ou 7:34. Aí eu fui abrir a Bíblia e eu fui tentar ver. Eu estava com os olhos marejados e eu percebi que eu estava sem óculos. E aí depois eu soube pelo meu esposo, que ele estava na Ilha da Comunicação, e que ele falou assim, Carol, prepara aí que a Bíblia vai ler o texto, e como a igreja está escura, né, está com a luz apagada, coloca o texto lá. Aí depois ele fala para a Carol, não, Carol, esquece. Ela não vai ler o texto, ela descobriu que está sem óculos. Então, hoje eu estou com minha tecnologia assistiva aqui. Eu não vou esquecer de texto nenhum, estou enxergando super bem. Mas é interessante porque semana passada a gente está trabalhando com jovens daqui da igreja e a gente está esse mês trabalhando sobre mente, né? Você e a sua mente. E na semana passada eu compartilhei a palavra com os jovens, né? E eu falei exatamente algo parecido com isso, né? Quando você está num momento que não tem recurso, né? Não tem o nosso celular, porque às vezes é assim, né? Cadê aquele versículo? Lá da onde? Dá uma gugada, né? Tu vai lá dar uma gugada, assim, onde está? Rapidinho parece. E, às vezes, quando você é aquele que sabe mexer bem, manusear bem a palavra de Deus, você consegue encontrar, né? Não sei você, mas eu tenho o meu cantinho certinho do versículo, sublinhado, escrito. E aí eu falei para eles que tem certo momento que nem vai ter a Bíblia na sua mão, não vai haver celular, o celular vai descarregar um dia desses, né? E a gente só vai ter aquilo que a gente gerou do Espírito com relacionamento com a palavra, né? O quão é importante você memorizar, o quão é importante você guardar a palavra de Deus no teu coração, para que no momento oportuno, no momento certo, o Senhor possa, o Espírito possa trazer a tua memória e Ele trazer um guardar. E pensando nisso, né, eu fui entender algumas questões, né, sobre a vida de fé. E aí nosso tema está ali hoje, né, a gente vai falar sobre a distância de ouvir falar e conhecer. E a gente leu o texto falando sobre que Jesus estava em Galileia e ele estava fugindo de ir para a Judéia porque queriam matar. Então, Jesus demora a ir para Jerusalém para uma das 3 festas mais importantes para os judeus, que é as festas dos tabernáculos, que é comemorado a providência de Deus com Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, e ele também celebrava a colheita que chegava no final do verão. Então, essa festa em que estava se aproximando comemorava esses 2 eventos, né? E essa festa durava 8 dias. Essas festas se relembravam esses momentos. Mas aí, no versículo 3, eu queria que você voltasse aí, na sua grade de escritura, no versículo 3, ele fala algo interessante, né? Ele fala que os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram o quê? Deixa este lugar para ir para onde? Para a Judéia. Para a Judéia, onde Jesus não queria ir. Você consegue entender o contexto aqui, no início? Que queriam matar Jesus. E a festa era lá. E ele fala assim, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em quê? Em segredo. Aparentemente, quando você lê o texto, dá uma sensação de que, tipo assim, os irmãos queriam que Jesus fosse para a Judéia, poxa, para, de fato, realizar os milagres lá. Mas quando você vai estudar o contexto desse texto, você vai entender que existem farpas entre os irmãos de Jesus, entre Tiago, Judas, Simão. E você percebe que, no decorrer do texto, você vai entender que eles queriam que Jesus tornasse uma figura pública. E indo para a Judéia, ele conseguia ter mais discípulo lá. Poxa, tem mais discípulo lá. A sua publicidade, a sua popularidade já chegou lá. Não é melhor você ir para lá? Porque aqui você não está tendo tantos discípulos assim. Só
que na Galiléia foi o maior tempo que Jesus passou. E onde Jesus realizou muitos milagres, realizou muitos feitos. Só que quando você vai ler o capítulo 6, se você puder voltar aí no capítulo 6, no versículo 65, João 6, 65. É só subir um pouquinho o versículo aí, não vai te dar trabalho. E diz assim, vamos ler o 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... Vamos voltar mais um pouquinho. Vamos ler, então, a partir do versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada é semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e o mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. No versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, e quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito de que havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês. O que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? Espírito é o que o vivifica, a carne que nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ele está falando para os discípulos, que há descrente entre vocês, para os discípulos. Versículo 64. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, que os queriam traí-lo. E prosseguiu, por causa disso que falei que para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não for por concedido pelo Pai. Diante disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com quem? Com ele. Jesus viu um povo que precisava de um pastor. Era um povo sem pastor. E Jesus não queria dar apenas alimento, não queria apenas dar o peixinho, não queria dar só o pão. Jesus queria dar um alimento muito mais profundo, muito mais aproveitoso. E aí ele foi ensinar mais profundamente. Só que alguns discípulos acharam que ele estava com um discurso muito duro. Não era para mim. Eles queriam um rei. Eles queriam um rei. Jesus não poderia ser o rei que eles queriam, dentro do decreto que eles queriam. E talvez Jesus seria um rei que eles não suportariam ter. Porque ele estava com uma ideia de rei. Só que Jesus não poderia suprir essa necessidade de rei terreno. Ele veio dos céus. O reino dele é dos céus. E aí muitos de seus discípulos abandonaram Jesus. Logo, os irmãos de Jesus fazem exatamente isso. A sua popularidade aqui caiu. Olha, não está tão popular assim. Não é melhor você ir para lá, para a Judéia, para que os discípulos que você tem lá façam os seus grandes feitos, as maravilhas, e você consiga mais discípulo, e você percebe aqui que não tem um sentido de orientação. Só que Jesus, ele dá uma resposta com um bom argumento. No versículo 4, ele responde assim, porque se alguém quer ser conhecido... Não, perdão. Jesus diz, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. Jesus está falando para ele exatamente, a minha agenda não é compatível com a agenda de vocês. O tempo que vocês acham que eu preciso fazer não é o tempo que Deus determinou para eu fazer. Então, eu não estou pronto para ir para festa nenhuma e para realizar milagres no tempo de vocês. Jesus, ele rejeitou e ele tentou, de alguma forma, rejeitar essa pressão humana dos irmãos, de fazer com que ele fizesse aquilo que eles achavam que tem que fazer no momento oportuno, que é a festa. Tanto que você vai ver o texto lá em cima, que você vai ver que Jesus chegou na metade do dia. Eram 8 dias para a festa. Jesus chegou entre o quarto e o quinto dia, na metade da festa. E alguns estudiosos declaram que Jesus chegou só nesse tempo, entre o quarto e o quinto dia, para diminuir a multidão em relação ao entorno dele, para reduzir isso. E aí, o que sucede, você vai perceber que no texto seguinte, Jesus chega na metade do 8 dia, e eu queria chamar a atenção no versículo 5, quando o João revela que os seus irmãos não criam nele.
Porque eles falam isso para Jesus. Jesus, vai para lá, vai para a Judéia. Seus discípulos, para que os discípulos vejam sua obra. Você não está fazendo muito milagre aqui? Deixa eles lá reconhecer. Só que em seguida, João declara, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles viram Jesus operar milagres. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles ouviram de Jesus, mas eles não criam em Jesus. E aí o criam aqui tem um significado. Para quem está anotando, é ter fé, acreditar, confiar, estar firmemente persuadido quanto a alguma coisa, quanto a alguma ideia de esperança ou de expectativa. Então, o cria que tem a ver com fé, tem a ver em acreditar e tem a ver com confiar. Você percebe que os discípulos, os irmãos de Jesus, eles não confiavam, eles não foram convencidos por Jesus que ele era o Messias. Eles viam Jesus operando milagres, mas eles não acreditavam que Jesus era o próprio Messias. Então, Tiago, Simão, José e Judas eram os irmãos de Jesus nesse momento. Mais tarde você vai ver que Tiago e Judas eles acabam acreditando em Jesus. E eles acabam liderando, se transformando em líderes daquela época. No versículo 12, vai dizer algo interessante já na Judéia. Havia grande murmuração a respeito de quem? De Jesus. Entre o quê? As multidões. Alguns diziam, ele é bom. Outros afirmavam, não, ele não é tão bom assim não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava abertamente por medo dos judeus. Vocês entendem que Jesus tinha uma popularidade. Pessoas falavam a respeito de Jesus. Pessoas diziam o que ele era e o que ele não era. E aí é nesse contexto que a gente vai entrar falando sobre conhecimento. Conhecimento significa verdades, fatos da vida de uma pessoa, seja por experiência, seja por raciocínio. Então, conhecimento significa verdades ou fatos da vida de uma pessoa por experiência ou por raciocínio. O conhecimento, ele não é somente ligado somente à mente. Ele vai estar ligado com o coração, ele vai influenciar o coração. Então, um conhecimento, ele precisa de algo. Ele precisa de ser um conhecimento empírico. E o conhecimento empírico, ele é adquirido, ele é desenvolvido através da experiência. Então, vamos pensar aqui juntos. Eu posso dizer sobre alguém sem eu, de fato, ter presenciado com esse alguém. Então, eu posso dizer sobre alguém famoso ou alguém distante, falar algo ou alguma identificação dessa pessoa, sem eu mesmo ter contato com ela diretamente. Eu posso saber que o Neymar, botando o Neymar aqui na história, posso botar o Neymar aqui, que eu sei que o Neymar gosta muito de praia. Mas ele nunca me relatou. Eu ouvi falar que. Então, não há uma experiência, há uma informação. E algumas pessoas confundem, às vezes, quando você tem uma informação, de achar que está sendo relacionado com ela. Por ter informações sobre mim, não significa que você tem um relacionamento profundo comigo. Entendi, viu isso? Você pode saber que eu gosto muito da cor azul. Eu amo azul. E eu amo preto. Mas eu estou falando para você que eu amo azul e preto. Você nunca chegou perto de mim, me deu alguma coisa azul, nunca compartilhou coisas comigo. Então, não tem um relacionamento, você não tem uma experiência da minha presença. E aí, o conhecimento sem experiência são apenas informações sobre alguém. Conhecimento sem experiência são apenas informações sobre alguém. E aí, eu queria te convidar a abrir Colossenses, capítulo 1.
Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é Paulo falando para os Colossenses. Versículo 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força, a glória, em toda perseverança e paciência. Paulo, ele tem uma intenção de que todos conhecem, todos experimentem o conhecimento e o crescimento em Deus. A Escritura faz distinção entre conhecer sobre Deus. Nós podemos conhecê-lo de uma maneira salvadora, através da nossa fé. A fé vem pela onde, meus irmãos? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E o conhecimento sobre Deus, conhecer a Deus no sentido de experimentar a sua presença. Então, nós podemos conhecer a fé pelo ouvir, mas nós também precisamos conhecer Deus, experimentando a sua presença. O ato de conhecer a Deus pessoal, experimentado, dá início à revelação que nos é concedida pela palavra de Deus. O conhecer a Deus pessoal é através das Escrituras. Não sei se alguém já te disse isso. Podem te dizer que tem algum lugar específico de que Deus fala com você diretamente sem a Sagrada Escritura. Mas eu vou dizer para você nessa noite, é mentira. Deus se revela através dessa Escritura. Deus se revela e fala através da palavra dele. Deus se revela aqui. Sem conhecimento e experiência com Deus, não há confiança. Sem conhecimento e sem experiência com Deus, não há confiança. Você não confia em quem você não conhece. Você não deixa algum bem, alguma coisa com uma pessoa estranha sem que você confie. Sem conhecimento, sem experiência, você não vai ter confiança. A sua confiança ela é baseada no conhecimento de quem você está depositando a confiança. Então, o tema desse mês, ele não vem como um jargão bonito. E aí, só confia? Não. Ele vem cheio de uma plenitude, de algo que venha trazer convicção no teu coração sobre quem você está confiando. Jesus é quem você confia. Mas você tem experimentado da presença do Senhor? Você tem o conhecido? E isso aqui vai nortear a nossa confiança. Porque não tem como você falar que confia sem conhecer. Não faz sentido nenhum. A confiança ela é desenvolvida pelo relacionamento. E o relacionamento pessoal. Então, a sua confiança em Deus, ela não vai estar baseada na confiança do teu irmão, da tua irmã. Porque Deus fez na vida dela. Eu ouço muito isso, né? Deus fez na vida da fulana, meu Deus, Deus curou. Mas quando vem para nós, essa fé, essa confiança, meio que... Não sei você. É muito mais fácil eu proferir palavras de vida, de fé e de confiança em Deus, confia no Senhor, faz e faz. Quando eu mesmo não tomo para mim essa mesma palavra. É esquisito, é estranho. E aí, abrem lá em Jó, capítulo 1. Versículo 1. Todos acharam, amém? Havia um homem na terra de Uz,
e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Ele amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era o quê? Mal. Capítulo 42. Dá um salto aí grande. Vai lá para o último capítulo. A partir do versículo 1. E diz assim: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho. De fato, eu falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexos, sem devida sabedoria. Tu ordenaste, agora, pois, ouve, e eu falarei, e eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, versículo 5, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Você vê o capítulo 1, volta lá no capítulo 1, porque o capítulo 1 ele inicia de uma forma muito estranha. Para mim, é estranho, porque ele é designado um ser humano bom, honesto, justo, que amava a Deus e não praticava o mal. No contexto do capítulo 1, você vai ver que Jó ele orava pelos filhos, pelo pecado dos filhos, fazia sacrifícios pelos filhos. Vai que um dos meus filhos pecou contra o Senhor, vou sacrificar. Só que no capítulo 42, você vê Jó falando, de fato eu ouvia o Senhor, só te conhecia de ouvir. Não, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele não tinha experimentado uma experiência com o Senhor. Você olha para Jó e você fala, mas ele é um homem bom. Ele é um homem honesto. Ele amava a Deus, ele sacrificava pelos filhos, ele orava. Não parece um bom currículo? É um bom currículo. Porque você para olhar para a sua vida e você fala, não, eu sou bom, não falo palavrão, vou para a igreja, não visto roupa indecente. Eu também sou uma pessoa que, se alguém me dá algum dinheiro errado de troco, alguma coisa, eu vou e devolvo. Eu sou justa, eu não falo mentira. Não é um bom currículo para nós? Mas se não houver experiência com Deus, se você não conseguir experimentar a doce presença de Deus, o teu currículo é nulo. Parece um currículo bom aos nossos olhos. Muito bom aos nossos olhos. Mas ele precisa de uma profundidade. A vida de Jó foi assim. Ele, depois de uma experiência com Deus, o que era bom, ficou muito melhor. Porque ele experimentou Deus. Em meio às suas dificuldades, perdas de 10 filhos, de uma mulher que falava, nega teu Deus, de amigos que falavam um montão de coisas erradas, um montão de conselho. No final, Jó fala que, olha, só te conhecia de ouvir. De fato, eu não te conhecia de verdade. Eu não te experimentei de verdade. Eu não desfrutei de verdade. Não tem como a gente se relacionar de uma forma superficial com o nosso Deus. Quando eu penso em superficial, sabe o que me vem à cabeça? O mar. Muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quem já se afogou no mar? Pode falar a verdade, meu irmão. Ninguém vai zombar de você aqui, não. Pode levantar sua mão assim, eu já me afoguei no mar. Estou vendo alguém assim, olha. Eu me afoguei no mar. Eu não sei nadar, mas é só aquela pessoa que é ousada, que vai lá para o meio do mar. Essa sou eu. E vou pulando, e fecho o nariz. Só que eu já me afoguei no mar.
Não de uma forma muito brusca, eu só me afundei. Uma amiga, estava eu e o Winston na época, acho que estava, não sei se já tinha casado, acho que já era casado já. Uma amiga nossa me resgatou, porque eu estava afogando o Winston também. E o Winston sabe mais ou menos nadar, né? E, tadinho. Quase afoguei ele junto. Aí uma amiga conseguiu socorrer a gente, porque ela sim sabia nadar. Aí me socorreu. Aí eu lembro que o Winston falou, se você se afogasse, eu dava um soco na sua cara, tu desmaiava para eu não me afogar junto contigo. Mas, assim, quando eu penso em superficialidade, eu penso num mar. Eu penso em umas ondas que você... Eu vejo o Benjamin, quando ele vai à praia, ele não vai para o mar, porque ele sabe que ali não é tão seguro para ele. Então, ele fica na borda do mar. Aí, quando vem a onda, ele sai correndo. É a coisa mais linda, né? Aí, ele vê a onda e sai correndo. Aí, ele vê a onda e sai correndo. E, às vezes, quando eu vejo uma vida de fé superficial, eu vejo assim. Eu vejo um Deus chamando para perto, e você vê e fala, não. Não, agora não. É muito compromisso. Aqui está mais seguro. Mais profundo, me exige muitas coisas. Não estou tão disposta assim, nessa exigência. Então, uma vida superficial, ela não aborda, ela não desfruta de uma doce presença real do Deus eterno. E precisamos muito isso. Precisamos ser ousados e não permitir de se acomodar, de ficar com a água apenas no tornozelo ou no joelho, e está tudo bem para você. E está tudo bem para nós. O seu tempo de igreja, ela não vai revelar nada sobre o teu conhecimento de Deus. A gente ouve isso muito, assim, um pastor, né? Seu tempo de Deus não é carteirada nos céus. O seu tempo de igreja não é carteirada nos céus. O seu tempo de igreja, a sua função como obreiro, como diácono, como líder, como ministro, como alguém que serve na zeladoria, ela não vai ser nada se você não tem conhecimento de quem Deus é, se você não experimentou Deus. Deus não está preocupado com as suas funções na casa dele. É maravilhoso servir. E eu te impulsiono, sirva a igreja do Senhor. Deixa Deus ministrar no teu coração no serviço. A gente bate muito na cara com o pessoal do Ministério de Comunicação de que o nosso serviço não é mais importante que a nossa vida de fé. Logo, eu não posso estar aqui só porque eu estou na escala aí do portão. Eu não posso estar aqui só porque eu estou na escala da bateria. Eu não posso estar aqui simplesmente porque eu vou pregar, ou vou dar uma aula, ou eu vou ministrar alguma palavra, ou eu estou liderando uma intercessão. Eu tenho uma pessoa muito querida, que ela ama estar na casa do Senhor, mas ela tem um orgulho tão grande dessas coisas de fazer, que ela acaba esquecendo qual é o propósito de estar na casa do Senhor, que é adorar. A tua semana, ela vai ser rica. E o domingo, que é o dia da igreja, se reunir como comunidade da fé, ela vai ser reflexo da tua semana de vida, de fé, de oração, de leitura da Bíblia. Ela só vai ser o reflexo do que você vivenciou na palavra. Então, o teu serviço na casa do Senhor, ela não diz nada para Deus. Se o teu coração não for dele. Se você não experimentar dele, Deus só vai poder ministrar no teu coração, no teu serviço, quando você permitir que o seu coração esteja com ele, plenamente nele. E aí sim, você vai conseguir ter paciência com aquele que está lá fora, com aquele que fala besteira, com aquele que é rude com você, porque tem pessoas assim. Aqui um hospital, lembra? Ele veio para quem? Para os sãos? Não, ele não veio para os sãos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para quem, meus irmãos? Aqui a cura. Aqui há transformação. Aqui há mudança e transformação de mente, de coração. Estamos aqui para ser tratado pelo melhor médico. E não precisamos enfrentar fila.
Não precisamos. Nós precisamos confiar naquele que pode operar em nós. Nós precisamos disso. Mas a tua carteirada, das suas funções, da sua liderança, ela não vai ser correspondida em relação ao teu conhecimento com Deus nos céus. Eu não sei, não só os líderes que estavam na quinta-feira passada, que foi a reunião, foi, né? Uma das coisas que me marcou na reunião de líderes de semana passada foi o que o pastor falou sobre algo muito, muito importante, né? Sobre as muitas vozes que as pessoas, os tipos de ouvido que as pessoas ouvem, né? A forma de ouvir. E é interessante esse ouvir, esses barulhos, essas muitas vozes, né? Essas muitas direções que são dadas. E eu preciso te dizer nessa noite, você precisa ouvir uma única voz. E você precisa ouvir uma única direção. E a direção do Pai para você nesta noite é: me conheça mais profundamente. Saia desse superficial. Se você continuar servindo na minha casa superficialmente, você vai ver muitas mazelas. Você não está pronto para isso. Você vai se cansar facilmente. Você vai esmorecer. Você vai se irritar com o irmão. Porque você está achando que aqui é uma empresa. E aqui não é uma empresa. Aqui não é uma empresa. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ser mais profundo. Ele não precisa fazer nada para que você conheça mais profundamente. O que precisa é que seja gerado no teu coração e desejo de conhecer mais o Senhor. O seu certificado de seminário teológico não é nada se você não conhece um Deus pessoal. Vivian, mas eu sou formada em teologia, poxa, eu estou fazendo teologia. Nossa, como você está falando para mim que não é nada? Eu estou tentando conhecer Deus. Não. Se for apenas uma forma de você conseguir algum lugar na casa do Senhor, já perdeu. Eu tenho 2 amigos de adolescência que eles são formados em teologia. Tem um que se forma agora em teologia, né? E uma das coisas que eu fico com o coração tão apertado é: um se desviou e o outro, sei lá, está mais para lá do que para cá. E uma das coisas que eu fico tão com o coração meio apertado é que essas pessoas que faz teologia, aprendem mais profundamente a palavra de Deus, deveriam, sei lá, ser diferentes no sentido de buscar mais, entender mais. Mas a sensação que se tem parece que essas pessoas querem conhecimento sobre algo para dominar o assunto. Não sei se você está me entendendo, né? Existem pessoas que elas vão contradizer o que você está falando. Não, porque eu fiz teologia. Ó, meu certificado aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu que sei. Você está falando besteira. E te bota no chinelo. Porque ele é o conhecedor. Não, porque Judéia, a população é uma montanha, é um lugar montanhoso, e tinha judeus gentios. Você sabia disso? Está falando de Deus para mim? É uma carteirada que te bota no chinelo. E Deus não está preocupado com as suas meras informações sobre Ele. Se você tem muitas informações biblicamente, tem um conhecimento, glória a Deus por isso. Mas se você não conhecer um Deus pessoal, de nada adianta. E eu te impulsiono a fazer teologia. Eu te impulsiono a fazer isso mesmo. Buscar entender melhor, entender a Bíblia. Buscar conhecer aquele que escreveu a Bíblia. Aquele que inspirou a Bíblia. Mas se for por esse objetivo, de você desviar, de você usar isso como argumento para confrontar, já perdeu o objetivo. Já perdeu o propósito. E eu queria te convidar para ler lá em Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 15. Ele diz assim:
Não existe nada fora da pessoa. 7:15? Não, desculpa, perdão. Agora sim. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a você disfarçados de ovelhas. Mas por dentro são o quê? São lobos. São lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês o quê? O conhecerão. Até o 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em seu nome nós expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, porque vocês praticam o quê? Terrível essa mensagem. Você entende o fazer aqui? Em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. Ele vai te dizer, afasta de mim, não vos conheço. Eu não vos conheço. Você teve informações durante 30 anos sobre mim. Você teve informações de mim durante 15 anos. Você nunca me conheceu e eu não te conheço. Eu não tenho intimidade com você. Você nunca teve intimidade comigo. Eu não te conheço. Mas eu fiz em teu nome, eu liderei. Eu fiz acontecer no altar, eu fiz acontecer na sala. Ele te diz, eu não te conheço. Você não é íntima. Você não é íntimo. Deus não quer somente um compromisso verbal. Deus quer relacionamento de fato e de verdade. Podemos fazer isso observando os seus frutos, sua palavra. Conhecimento e relacionamento, elas andam de mão dada. Conhecimento e relacionamento, elas andam de mão dada. Quanto mais tempo eu passo, mais eu absorvo. Do caráter, da vida. Quanto menos tempo eu passo, menos absorvo. Conhecimento e relacionamento, elas andam de mão dada. Se quisermos saber quem é o nosso Senhor, se quisermos saber o seu caráter, suas capacidades, suas promessas, precisamos urgente voltar para a palavra. Não tem como, meus irmãos, conhecermos Deus apenas de informação. Não tem como você entrar por essas portas domingo a domingo, quarta a quarta, esporadicamente de sábados que se tem evento, e você sair de igual modo. Você não precisa, você não pode, você não deve, nós não devemos entrar por essas portas achando que isso aqui é um shopping, é um ambiente comum de pessoas que se encontram aqui. Precisamos voltar a entender que lugar é esse. E aí você pode dar o nome que você achar do que você precisa. Você pode falar, aqui é o lugar em que há cura para o meu coração. Aqui é o lugar que dá cura para o meu caráter difícil. Bota difícil nisso. A minha personalidade é muito difícil. Aqui é o lugar que eu preciso aprender a respeitar
as pessoas. Aqui eu sou moldado a parar de falar muito e aprender a ouvir mais. Conhecimento sem experiência de Deus não é nada. E este lugar, ela precisa ser cheia dessa convicção de que Deus é tudo para você. E que o relacionamento dele contigo é prioritário. Eu amo meu marido, eu amo meu esposo, mas o meu casamento não está acima de Deus. Não está. Eu amo os meus filhos e por eles tenho renunciado a muitas coisas, mas os meus filhos não são mais importantes que Deus. Não são. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. Mas a minha profissão, ela não pode estar acima de Deus. Não pode. Eu amo os bens que eu adquiri, porque o Senhor me deu sustento, me deu ar, me deu ânimo, me deu força, me deu um trabalho. E por isso eu tenho. Mas essas coisas materiais, elas não estão acima de Deus. Não estão. Não estão. Abre lá em Mateus. Melhor, você já está em Mateus, né? Dá uma pulada aí para o capítulo... Esquecem. Eu anotei errado. Anotei errado. Mas precisa compreender que todas as demais coisas que o Senhor nos fornece, nos deu, ela não pode estar substituindo Deus. E talvez um dos maiores males do cristianismo hoje é isso. Nós estamos envolvidos em muitas coisas. Nós estamos envolvidos em muitas coisas. E essas coisas têm nos arrancado do que é prioritário. Tem nos arrancado do campo que nós precisamos estar. Às vezes, eu sei porque eu passo por isso. E talvez você consiga também perceber que você me passa por isso. Esquecemos que nós não somos deste mundo. Às vezes, pelas coisas da vida, eu me esqueço que eu não sou daqui. E aí eu paro. Opa, peraí. Antes de eu trabalhar, eu preciso orar. Eu preciso fazer meu relacionamento com Deus. Antes de, porque isso aqui é prioritário. E saber colocar prioridades em ordem é uma coisa tão difícil. Tão difícil. Porque é um desafio a você pensar e se organizar. Mas você precisa fazer isso. Porque senão essas coisas vão te engolir. E quando você vê, não quer mais ir para a igreja, não quero ler a Bíblia, não quero ouvir, não quero orar, não quero fazer, não quero participar, não quero. E você vai botar um montão de desculpa. Plausível ainda. Mas você vai perceber que são desculpas suas, porque você não sabe se organizar. Não sabe usar as prioridades corretas, colocar prioridade. Deus é o que você mais precisa. Eu acho que não precisamos ser parados num leito, parados numa cama, parados em alguma coisa, ter perdas para a gente acordar, despertar. Na minha área de profissão é interessante, porque eu trabalho com reabilitação física, mas com questões de criança com autismo, que é alguns transtornos também. Mas na minha época de estágio, eu lembro que eu trabalhei na parte de neuro com pessoas que tinham sofrido de problema de Parkinson, né? De AVC. E eu ficava no setor de AVC, de atendimento a pessoas com AVC, que sofriam AVC. E eu lembro de umas coisas que, assim, são muito pontuais para mim, né? O estágio durava, acho que, uns 2 meses e meio, mais ou menos.
E eu lembro que de alguns pacientes que sofriam AVC, eles paralisavam, né? Tinha a metade do corpo, que chamava de hemiplegia, paralisado. Gente jovem, de 28 anos, e gente de mais idade, até 50 e poucos anos. A gente atendia lá. E eu lembro de umas falas bem específicas, né? Como paralisava um membro que era dominante, por exemplo, o direito, por exemplo, a pessoa começava a observar o quanto é importante aquele movimento. Ela falava assim, nossa, eu nunca parei para analisar o quanto eu utilizo o meu braço direito. Nossa, os meus dedos não atendem o meu comando. Como que eu faço agora? E chorava. Porque eram pessoas ativas na vida, né, de fazer coisas de casa, trabalhava. E, como terapeuta, a gente ficava firme para não angustiar mais a pessoa que já está angustiada. Mas é uma coisa que você parava para analisar. E aí, quando eu trabalhava a parte de reabilitação física, que era a reabilitação de terapia de mão, era interessante porque o dedinho que era importante de tirar alguma coisa, ninguém nunca dava atenção para ele, até que perdia o movimento. E, às vezes, nós somos assim. Somos pessoas que precisam perder alguma coisa ou ter algum tipo de trauma para a gente acordar o quanto é importante aquilo para a gente. Parece que a gente precisa assim, ter impulsionado a orar quando se tem alguma coisa no nosso redor. Ou se tem um parente doente, ou se tem alguma... Parece que a gente é impulsionado por essas coisas. Parece que não é comum a gente orar por prazer, por amor, por querer estar perto de Deus, por querer ouvir Deus. Senhor, eu quero te agradecer só por hoje, só porque eu estou aqui bem, feliz. Parece que você só quer ter motivos para orar, motivos para estar, motivos para personalizar o seu eu ali. E, sabe, a gente precisa entender que há prioridades em nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, que sentem saudade da presença de Deus, que sentem vontade de ler a Bíblia. A gente não pode pegar a Bíblia para fazer um sermão, simplesmente. Vai ser muito bonito pregar, ter palavras bonitas para ministrar. Vai ser muito legal trazer uma palavra, mas será que é real? Será que é real mesmo? Será que a tua vida de fé é tão substancial mesmo em Deus? Será que ela se nutre mesmo? Será que vai chegar um momento que Deus vai falar, chega! Chega! Você não percebeu, eu não te ouço mais. Chega! Você não percebeu, eu não te uso mais. Você não é instrumento meu. Chega! Será que a gente precisa ouvir isso de Deus para a gente parar e acordar? Você é um cidadão do reino dos céus. Eu sou uma cidadã do reino dos céus. Pertencemos a um Deus acessível, que deseja intimidade. Mas a noiva de Jesus está ficando como aquela que não é mais uma pomba. A pomba, ela tem uma unifocal, ela não consegue olhar para várias coisas, ela olha unicamente para uma única coisa. Por isso que se usava muitos pombos, correios, porque quando se mandava coisa, ele ia para um objetivo só. Ela não se perdia em muitas coisas. Quando você vai ver cantares em relação a uma noiva, você vai ver isso. Como a noiva, com os olhos de pomba, ou seja, ela só tem olhos para o noivo. Ela só tem olhos para um. Ela não fica perdida em muitas coisas. E nós precisamos despertar isso. Precisamos acordar e que nós estamos colocando nossos olhares em muitas coisas, em muitos lugares, em muitos objetivos. E esquecendo do real sentido do relacionamento com teu Deus. Do relacionamento com o nosso Deus. A tua fé vai morrer. Vai morrer. Porque você não se relaciona com aquele que tem toda a nutrição. Você vai ser como aquela plantinha com raiz fininha.
em cima da terra, que qualquer coisa sai facilmente. Qualquer balançar, solta facilmente. Podemos conhecer Deus porque Ele se faz conhecido a nós na Bíblia. Existe tanto falsos mestres como os humanistas seculares. Hoje em dia tem muitos, né? Botando o homem como centro das coisas, né? Até na educação infantil, você vê muito isso. Hoje a gente está com repleto de informação na rede social. A gente tem tantas informações que a gente nem sabe o que... Um fala isso, outro fala... Não, mas espera aí, mas isso aqui falou, esse está falando que é contra. Tu nem sabe mais o que acreditar. Porque são muitas informações. E no meio dessas muitas informações, no meio cristão, meio, sei lá, secular, você vê botando sempre o homem no centro da situação, né? E tanto os falsos mestres quanto os humanistas seculares dependem da ignorância da Bíblia. Sabia disso? Eles dependem da ignorância, da sua ignorância em relação à Bíblia. Para que as suas mensagens se enraizam. Quanto mais você ignora a Sagrada Escritura, mais facilmente se enraizam essas mensagens. Mais facilmente, essas ideias loucas e malucas que se surgem, você vai adotando e você vai abraçando. Porque eu vim na igreja tal, não porque... Tu nem para avaliar se biblicamente é correto. Tu nem para olhar se Deus já... Tu nem para pensar nisso. Nós temos se tornado uma terra fértil para essas mensagens. O meu povo perece por falta de quê? Parece que é gritante esse texto, né? É gritante. Se havia um tempo que falava que existiriam muitos crentes nominais, hoje já é comprovado que existe muito crentes nominais. Muito crente em igrejas e sem raiz. Que muda de uma igreja para outra, que não se aprofunda na palavra, que qualquer evento que vai. Se uma onda vem para cá, se mandar para a esquerda, vai para a direita. Vai. Porque não tem raiz no Senhor. Não tem busca no Senhor. Assim como um dia na semana, na academia, não te tornará fisicamente em forma, a sua busca esporádica, o seu tempo esporádico na palavra, vai ser o quê? Vai te manter em forma? Não vai. Quem malha, quem faz exercício, sabe que precisa ter constância nos exercícios, né? Para ter bons resultados. Não é isso? Quem está aí malhando. Voltei semana passada, firme e forte. Mas, se você for uma vez na semana, vai dar certo? Vai dar bons resultados? Óbvio que não. O teu tempo esporádico na Bíblia, vai dar certo? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Não precisa me responder. Quantas vezes você orou essa semana? Não precisa me responder. Quantas vezes você se rendeu aos pés de Jesus no seu quarto, escondidinho, no secreto? Quantas vezes? Não precisa me responder. É você e Deus. Se você achar que os outros precisam saber, bacana, você já recebeu a sua glória. O teu compartilhar de vida de fé é uma coisa. Agora, você compartilhar o que você acha que está vivendo é outra coisa. Deus quer homens e mulheres temente ao seu nome. Deus quer homens e mulheres conhecedores daquilo que Ele é. Não daquilo que você acha que Ele é. Se você e eu vamos confiar no Senhor, precisamos conhecê-lo bem. Os irmãos de Jesus, eles tiveram uma coisa interessante que você precisa observar. Eles andavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles ficavam perto de Jesus. Eles ouviam Jesus. Mas eles não criam em Jesus, porque eles não foram convencidos realmente. Eu não sei se isso vai com sentido no teu coração.
podemos ouvir Jesus. Podemos andar com Jesus. E ainda assim, não sabermos, não nos aprofundarmos num relacionamento profundo e pessoal com Jesus. Você pode entrar e sair dessa casa de oração, adorar o Senhor, levantar as suas mãos, chorar, ouvir a pregação, se comover, ficar alegre, e na semana seguinte, você é só uma pessoa mirrada na fé. Porque você pegou como se fosse um mercadinho, né? Pegou o que você precisava, foi. O que eu precisava, foi. A palavra de Deus não é assim. A casa do Senhor não é assim. Você não pega o que você quer. Os discípulos de Jesus, eles largaram ele. Abandonaram Jesus por um discurso forte, profundo. Jesus estava fazendo um convite mais profundo para eles. Eles abandonaram Jesus. Não sei daqui a quanto tempo você vai abandonar Jesus. Queremos que você vá até o fim. Até que Ele venha. Até que Ele te busque. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte. A sua parte de orar. Mas talvez precisamos ficar mais tempo com a Bíblia. Talvez o nosso erro está aí. Ficamos pouco tempo passando com a Bíblia. Passamos pouco tempo em oração. Passamos pouco tempo buscando em Deus. O nosso erro está aqui. Por buscarmos pouco, pouco temos. Por orarmos pouco, pouco relacionamento temos. Por ler pouco, pouco ouvimos Deus. E o Senhor te chama para perto. E o Senhor te chama para perto. E o Senhor te chama para perto. Ele é um Deus relacional. Ele não é um Deus esporádico. Ele não é o seu crush. Ele é um Deus eterno. Cheio de amor. E o amor dele, ele não tem medida. O amor de Deus, ele não oscila. O amor de Deus não oscila. Mas você precisa encontrar esse amor. E viver esse amor. Oséias 6, para a gente encerrar. Oséias capítulo 6. A partir do versículo 1, diz assim: Venham e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida ao terceiro dia. Nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o vale da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, e eu os matei. E os meus juízos sairão como luz, pois quero misericórdia. Eu quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus,
Mais que o quê, meus irmãos? Conhecimento de Deus. João, capítulo 6, versículo 64. Queria te convidar a ficar de pé. A partir do versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes digo, que lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Há aqueles que não creem entre vocês. Há aqueles que não me conhecem entre vocês. Há aqueles que não confiam em mim entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e que iria traí-lo, e prosseguiu dizendo: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá ver a mim, se não for concedido pelo meu Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Ei, será que vocês não querem se retirar? Será que vocês não querem ir embora? Será que vocês não estão cansados de mim, não? Está achando que estou exigindo demais de vocês, não? Ei, está cansado, não? Não querem ir embora, me abandonar também, não? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Fora de ti não há vida. Fora de ti não há sabedoria. Fora de ti não há conhecimento de ti. Fora de ti não há amor. Não há. Se vocês pertencem a mim, correm a mim. Se você sabe que eu te amo, corre para o meu amor. Que venhamos responder como Pedro. Para onde iremos? Para quem iremos, Jesus? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Senhor. Tu és o Santo de Deus. Você pode orar, meu irmão. Você pode orar, minha querida. Talvez você chegou nesta noite sabendo tudo sobre a palavra de Deus, sabendo que vai ter qual iria ser o tema ou a mensagem. Talvez você chegou aqui já com convicção. Mais uma noite. Talvez os teus pensamentos vieram e subiram. Já sei disso aqui. Já ouvi 1000 vezes essa mensagem. Esse versículo eu já li 500.000 vezes. A palavra que você rejeita é a palavra de Deus. Senhor, nós te entregamos nosso ser a Ti, Senhor. Talvez nós queremos, Senhor. Talvez nós queríamos estar em outro lugar nesse momento, Senhor. Desfrutando de outras coisas, ouvindo outras coisas, Senhor. Talvez nós quiséssemos, Senhor, estar no nosso sofá, nossa cama, Senhor, deitado, descansado de um dia de trabalho.
de tanta coisa que veio à nossa mente neste dia, Senhor. Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Senhor, muda o nosso caráter. Muda a nossa maneira de ver. Muda a nossa maneira de Te ver, Senhor. Muda a nossa maneira de Te ouvir. Muitos Te ouvem. Poucos Te conhecem. Muitos sabem de Ti. Poucos se relacionam contigo, Senhor. Poucos se relacionam real contigo, Senhor. Queremos aprender da Tua palavra para dar para o outro. Mas louco, você vai ganhar o mundo e perder a sua alma. Queremos ter para dar, Senhor, mas não para nós. E por isso estamos uma vida de fé mirrada, Senhor. Sem entendimento, sem conhecimento de quem Tu és, Senhor. Declaramos com palavras que Tu és santo, mas não nos envolvemos com a Tua santidade. Declaramos que Tu és o amor, Senhor, mas não nos envolvendo com o amado. Declaramos que Tu és a vida, Senhor, mas não nos envolvemos com a vida, Senhor. Tu disseste que eu sou o único caminho. Eu sou a única vida, a única verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tu disseste isso, Jesus. Talvez precisamos de derramar mais a Ti, não publicamente, mas no nosso secreto, Senhor. Precisamos passar mais tempo contigo, Senhor. E isso tem sido um dos maiores erros do cristianismo. Muitos, Senhor, têm substituído. Eu tenho te substituído, Senhor, por muitas coisas, Senhor. E nós precisamos voltar para o Senhor. Precisamos voltar para o real sentido da nossa vida. Vós não sois deste mundo. Vós não pertencem a este mundo. Tu disseste, Senhor, na oração sacerdotal, Senhor. Vós não são deste mundo. Vá lá, meu irmão, faça a sua oração. Se é para você pedir para o Senhor, Senhor, faz algo diferente em mim. Eu quero sair desse mirrado de fé, Senhor. Eu quero me aprofundar mais em Ti, Jesus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero passar tempo, Senhor, mesmo que eu não Te ouça. Mas ficar lá, sendo ministrado por Ti, Senhor. Buscar mais o Senhor. Bater até que Tu abras, Senhor. Se você bater, Ele vai abrir. É isso. A oração do justo é isso. Bata até que Ele abra. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo o que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, Senhor, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor te ama, meu irmão. Talvez você não se entregou por completo, porque você nunca sentiu o amor verdadeiro de Deus. Você nunca se sentiu amado de Deus. Você acha que o amor de Deus é igual ao amor do homem. Deus te diz nessa noite, eu te amo. Eu te amo com amor verdadeiro. Um amor que zela por você. Se você precisa receber o amor de Deus nesta noite, você pode pedir para o Pai, Ele está te ouvindo. Senhor, eu preciso viver esse Teu amor pleno, sem dúvida, sem achismo. Eu preciso aprender a Te ouvir mais. Eu preciso Te ouvir mais. Eu preciso passar 1 hora contigo e não 5 minutos. Eu preciso passar, Senhor, 30 minutos contigo em oração, 40 minutos, 3 horas contigo em oração, mas uma oração contigo, só contigo, sem os olhares humanos, sem os olhares de homens, sem aplausos de homens,
Um relacionamento pessoal. Pessoal e verdadeiro. Pessoal e verdadeiro. Senhor, entregamos nosso culto a Ti, Senhor. O Senhor nos quer perto, não longe, Senhor. O Senhor nos quer perto e não longe, Jesus. Por isso, Senhor, arrebata o nosso coração para Ti, Senhor. Arrebata os nossos olhos para Ti. Faça que os nossos ouvidos possam estar atentos a ouvir a Tua voz. Faça que o nosso coração venha germinar, venha queimar mais por Ti. Que as circunstâncias da nossa vida, Senhor, ela não venha nos arrancar de Ti. Que as dificuldades que nós estamos vivido, Senhor, na nossa família, na nossa casa, na nossa profissão, Senhor. Ou, Senhor, qualquer lugar que seja, Senhor. Ela não venha nos arrancar. Ela não venha arrancar o nosso amor de Ti, Senhor. Ela não venha arrancar o que de fato necessitamos, Senhor, que é estar contigo, Senhor. O filho anela estar com o Pai. O filho anela presentear o Pai com a sua presença. Que a sua voz pela manhã seja a primeira voz a ser ouvida, Jesus. Que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz como a primeira voz do dia. Que a nossa voz seja a primeira para Ti, Senhor. Tu nos amaste com um amor real, Senhor. Impagável, Senhor. Imutável, Senhor. Nos faz te conhecer, Senhor. Preferimos, Senhor, estar contigo, te conhecermos, Senhor. Nós escolhemos isso nessa noite, Senhor. Nos leva, Senhor, numa profundidade mais profunda. Mais, Senhor, em nome de Jesus. Em que nós venhamos, Senhor, nos entregar por completo a Ti, sem reservas, Senhor. Sem reservas. Mas sendo preparado para estar contigo, Senhor. Porque o conhecimento, ele não vem do dia para a noite, Senhor. O conhecimento de Ti, ele é gradual, ele é progressivo. Não podemos Te conhecer em um dia, não dá. Tu és infinito, Senhor. Tu és infinito. Que seja assim, Senhor. A partir de hoje, Senhor. Que nós viemos para aprender, Senhor, Te conhecer. Que nós viemos aprender a desfrutar melhor da Tua presença. Não queremos ficar somente nas escutas. Não queremos andar por andar. Mas nós queremos entender com quem andamos e para onde nós vamos. Por isso, Senhor, toma o nosso coração para Ti, Senhor. Toma a nossa mente para Ti, Jesus. Faça que nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa te abençoar. Que essa semana, que até domingo, que é o nosso próximo encontro, o Senhor possa falar ao teu coração. Que o domingo que vai ser o último domingo da mensagem de só confiar. A gente vai ter a quarta pela frente ainda, que é a última quarta. Mas esse domingo é o último domingo do só confiar. Que você venha com o teu coração preparado. Sem reservas. Sem maquiagem.